Glória a Deus. Cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor. Amém? A Deus toda honra, toda glória, todo louvor. Evangelho de Lucas, capítulo 2. Lucas, capítulo 2. Diz assim, o nascimento de Jesus. E aconteceu naqueles dias que saiu um decreto da parte de César Augusto, para que todo mundo se alistasse. Este primeiro alistamento foi feito sendo Cirineu governador da Síria. E todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade. E subiu da Galiléia também José da cidade de Nazaré, a Judéia, a cidade de Davi chamada Belém, porque era da casa e família de Davi, a fim de alistar-se com Maria, sua mulher, que estava grávida. E aconteceu que, estando eles ali, se cumpriram os dias em que ela havia de dar à luz, e deu à luz o seu filho primogênito, e envolveu em panos, e deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na estalagem. Ora, havia naquela mesma comarca pastores que estavam no campo e guardavam durante as vigílias da noite o seu rebanho. E eis que um anjo do Senhor veio sobre eles, e a glória do Senhor os cercou de resplendor, e tiveram grande temor. E o anjo lhes disse: não temais, porque eis aqui vos trago novas e grandes alegria, que será para todo o povo, pois da cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo, o Senhor. E isto vos será por sinal: achareis um menino envolto em panos e deitado numa manjedoura. E no mesmo instante apareceu com o anjo uma multidão de exércitos celestiais, louvando a Deus, dizendo: glória a Deus nas alturas e paz na terra para com os homens. E aconteceu que, assentando-se deles os anjos para o céu, disseram os pastores uns aos outros: vamos, pois, até Belém, e vejamos isso que aconteceu e que o Senhor nos fez saber. E foram apressadamente e acharam Maria e José e o menino deitado numa manjedoura. E vendo, divulgaram a palavra que acerca do menino lhes fora dito. E todos os que ouviam se maravilhavam do que os pastores lhes diziam. Mas Maria guardava todas essas coisas, conferindo-as em seu coração. E voltaram os pastores, glorificando e louvando a Deus por tudo que tinham ouvido e visto, como lhes havia sido dito. Amém, igreja? Por isso, tomar assento. Glória a Deus. Decreto de César Augusto, de que cada homem se alistasse em sua própria cidade. Por isso José retornou a Belém, e Maria estava já grávida de Jesus. O Espírito Santo, conforme Mateus lá no capítulo 2 relata, veio sobre Maria, a sombra do Altíssimo a cobriu, e Maria já estava com Jesus em seu ventre, próxima de dar à luz. E devido, irmãos, a esse alistamento, a cidade estava cheia, as estalagens não tinham lugar ali para que eles se hospedassem. E ele foi ali para a estrebaria. Os irmãos conhecem a história. Não havia estalagem na estrebaria. E lá na estrebaria havia uma manjedoura onde Jesus ali recebeu a adoração. Não somente dos pastores, mas também dos magos. Não havia lugares para Jesus. E é como hoje, né? Estamos aí próximos do Natal. Amanhã já comemoramos o Natal. E é interessante, irmãos, que não tem lugar para Jesus, né? No Natal, muita gente fala de presentes, muita gente fala de Papai Noel, tem guirlanda, tem árvore de Natal, tem tantas coisas, eu não estou fazendo críticas, mas não se fala de Jesus. E o verdadeiro sentido do Natal é o nascimento de Jesus. Vemos que quando Jesus nasceu, meus irmãos, o anjo foi avisar os pastores: olha, vocês vão lá para Belém, que tem coisa boa lá em Belém. Belém é a casa do pão.
Vai lá em Belém que tem pão vivo hoje. Vai lá que Jesus vai estar lá. Vai lá que ele vai... É hoje o nascimento do Messias, do Salvador, do ungido de Deus. E ali os pastores, quando conversando com aquele anjo, logo viu uma multidão de anjos já louvando a Deus, adorando a Deus. E os pastores foram até lá e adoraram a Jesus também. De modo que para nós cristãos, irmãos, é importante neste momento, né, de Natal, que para o cristão é o quê? Nós comemoramos o nascimento de Jesus, né, não o momento do Papai Noel, né, irmãos? Sabemos que nem todos aqui são de lares cristãos, às vezes tem um ou às vezes só ele é o convertido da família, né? Só ele na família é cristão, e a família inteira não é. E aí a família vê aquele que é cristão como um chato, não se mistura, né? Cada um tem o seu motivo, o seu direcionamento desta data, mas para nós celebramos o que? O nascimento de Jesus. No momento de Santa Ceia celebramos o que? A sua morte. Sabemos, irmãos, que o Natal, na verdade, não é 25 de dezembro, ou melhor, o nascimento de Jesus não ocorreu em 25 de dezembro. Alguns dizem que foi 25 de março, outros acreditam em abril, outros acreditam em outubro. Se baseiam muitos na linha desse decreto aqui de César. Qual a data do decreto? Para nós sabemos aproximadamente a data do nascimento de Jesus. Mas ainda assim, irmãos, é algo não exato, não é certo, não é exato. Diz a história também que, por volta do século IV, alguns monges cristãos, devido à festa pagã, eles colocaram junto a festa do nascimento de Jesus nessa data para facilitar o seu evangelismo. Porque eles queriam evangelizar os não cristãos. E os pagãos comemoravam a festa do Deus Sol. E eles falaram, não, nós queremos comemorar o nascimento de Jesus. E para facilitar, colocaram na mesma data. E com o passar do tempo, irmãos, nós vemos, né, o Natal hoje, eu vejo um Natal apagado. Né? As pessoas hoje, eu vejo as pessoas valorizando mais a passagem de ano do que o Natal. O Natal as pessoas vão para suas famílias, mas tem gente que até diz, eu não gosto do Natal. Né, irmãos? Na verdade, irmãos, a grande festa para nós, irmãos, é o nascimento de Jesus. O Verbo se fez carne. Tudo que Deus fez, Ele fez pela sua palavra. Haja luz. Haja, e o sempre haja. Mas quando foi com o homem, lá no capítulo 1, versículo 26, façamos. Deus pôs a mão no barro. E quando foi para Jesus vir, irmãos, o próprio Deus se misturou no barro e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, irmãos. O Rei dos Reis se fez servo. O grande se fez pequeno. E é muito fácil dizer, né, para os irmãos, não, eu vejo, irmãos, ser pastor é difícil. E tem momentos que temos que falar de assuntos que são complicados, porque embora a palavra está aqui, irmãos, há muita divergência de pensamentos, de interpretações, e eu vejo muitos pastores dizendo, olha, não comemora o Natal, né? Evita isso. Isso aí está mais para o lado do paganismo do que para o lado do cristianismo, não comemora isso. E aí cabe a cada um, irmãos, né? Cada um tem o seu livre-arbítrio para fazer o que bem entender. Mas, irmãos, também ser pastor é muitas vezes se colocar numa situação difícil, não porque quero, mas para a glória do Senhor, irmãos. Se algo que deve ser feito, irmãos, na vida de cada cristão, é honrar a Deus, é glorificar a Deus, a todo e qualquer momento. Na cultura judaica foi instituído o quê? 7 festas, irmão. Deus é um Deus de festa. Deus é um Deus que quer ver o seu povo alegre e não triste, irmão. E eu, particularmente, nesse mês de dezembro, é o mês que eu faço o balanço das lutas. Cada luta, irmão. E depois da luta, cada vitória que o Senhor deu, cada livramento que o Senhor deu.
E cada luta, cada livramento, cada vitória, irmãos, é um motivo a mais para eu glorificar o meu Deus, irmãos. Então que para você o Natal seja um momento de você adorar a Deus ainda mais. Obrigado, Jesus, porque o Senhor se fez carne, se despiu-se da sua glória e veio aqui no nosso meio. Aleluia. Glória a Deus. Se tem alguém que quer gostar mais do Papai Noel do que de Jesus, tem o seu livre-arbítrio, mas eu coloco no meu Natal o meu Jesus. A Ele glória, a Ele honra, a Ele adoração. Se eu ganho um presente, foi porque Jesus me deu. Se eu tenho saúde, foi porque Jesus me deu. Se eu posso entrar numa luta e vencer, foi porque Jesus quem me deu a vitória. Tudo para Jesus, tudo para Jesus, a Ele honra, a glória, a Ele o meu louvor. Aleluia. O anjo veio, irmãos, falou com os pastores, vocês vão lá que tem coisa boa. E a igreja veio para onde? Veio para a igreja. Vem aqui que aqui tem coisa boa, aqui tem Jesus, irmão. Aqui tem Jesus. O povo de Deus, irmãos, sofre, geme, mas tem um momento de alegria também, irmão. Momento de celebrar, irmãos. E aqui, irmãos, você é o seu momento com Jesus. O nascimento, irmão. Jesus, ele veio para os que se haviam perdido, irmão. Eu era um perdido. Tem muita gente que era perdida. Nem todos tiveram o privilégio de nascer num lar cristão, igual a Isabelle, né? Os pais a educaram desde pequenininha. Está aí, louvando a Deus, recebendo até convite aí. Outro dia eu estava lá, Isabelle vai ter que louvar na igreja lá, tá, né? Convites. Né? E nós, muitos não nasceram. E a gente perdeu tanto tempo lá fora, irmãos. Sofreu tanto, né, irmãos? Sofrer sem Jesus é diferente. Né? É amargurado. Vejo hoje pessoas deprimidas. Pessoas, irmãos, que se demonstram alegres, compram roupa, compram tanta coisa, irmão. Mas por dentro está oco, irmão. Está triste. Está vazio, irmão. E conosco é diferente, irmão. Às vezes a gente não tem tanto, né? Está lá o franguinho frito, não tem muita aquela mesa farta como o rico tem, mas tem apetite, irmão. O povo que gosta de comer é crente, né, igreja? Aleluia. Deus dá o apetite para nós. Aleluia. É fácil, irmãos, muitas vezes dizer, não comemore nada, né? Para evitar confusão, não comemora. Mas, irmãos, está na mente e na consciência de cada um. Cada um é dono, cada um vai prestar conta diante de Deus, irmão. O que importa é o motivo, né? Às vezes a criança não entende. A criança tem que aprender, ver os coleguinhas ali e não entende. O importante é colocar Jesus, irmão. E ensinar para a criança que Natal sem Jesus não é Natal. Muitos avaliam o sucesso de Abraão. Nossa, como Abraão teve sucesso. Deus chamou ele de amigo. Mas o judeu avalia o sucesso de Abraão em Isaac. Que o judeu diz, Abraão que gerou Isaac. Isaac, filho de Abraão. Parece algo até... Mas por que tem que falar que Isaac é filho de Abraão, Abraão gerou Isaac? O judeu, ele foca nisso. Por quê? Porque eles viam a educação de Isaac, irmão. A espiritualidade de Isaac era tão grande que dizia, ele não pode ser filho de outra pessoa a não ser de Abraão. Para ele ter esse nível de espiritualidade que ele tem, a gente vê em Jacó. Jacó já era até zoião para as bênçãos, né? Quis dar uma rasteira em Esaú. Diga a misericórdia. O que é teu e ninguém leva, né, irmão? Não precisa correr atrás das bênçãos. As bênçãos virão sobre ti e te alcançarão quando ouvires a voz do Senhor teu Deus. Mas Isaac, a gente não vê muitos feitos de Isaac. A Bíblia só fala que Isaac era homem de oração. Diz que a mulher de Isaac era estéril, mas ele orou instantemente. Ele era bom na oração, ele orava. Quando ele orava, irmãos, era coisa de crente. E o judeu vê isso. Ele tinha uma espiritualidade que, olha, seu pai não pode ser outro, só pode ser Abraão. Porque Abraão era crente. Abraão não negou o seu filho a Deus. Não, o senhor quer, é teu. E de modo inverso também. Abraão, se você fosse ter um filho, não podia ser outro, a não ser Isaac. Isso mostra, irmãos, como é importante a educação dos pais aos filhos. Ensinar os verdadeiros valores eternos, que são os valores que vêm de Deus. Aleluia. Glória a Deus.
Irmãos, os pastores ouviram o anjo e foram. E haviam também os magos do outro lado, que não era como os de hoje, eles estudavam os astros, mas eles estudavam o que é a palavra. E eles viram a profecia de Miqueias 5:2, e tu, Belém Efrata, poste pequeno entre as milhares de Judá, de ti sairá um que será Salvador de Israel, o nosso Jesus. E eles foram pelo caminho seguindo, e eles chegaram até Herodes, e perguntaram, irmãos, se havia muitos ali, muitos do meio do povo de Deus, os principais ali, os escribas, que conheciam a palavra, irmãos, conheciam. E eles perguntaram, chegou até Herodes, olha, estão falando de um rei do judeu, e Herodes era um cara, irmãos, que ele não queria dividir o poder dele com ninguém. Diz a história que ele chegou a matar o próprio filho por medo de perder o poder. Era um homem extremamente ruim. Quando ele ouviu falar de outro rei, ele falou, não. E ele chegou até lá, usando de lábia. Então, se vocês encontrarem ele, ele consultou os principais. Vocês conhecem a palavra? Sim, conhecemos. E de onde diz que sairá? Diz que é lá de Belém Efrata. Miqueias relatou isso. Então, se vocês forem lá, vocês me avisem. Só me dá a localização para que eu também vá lá e o adore. Está lá em Mateus capítulo 2. Mas aí, quando os magos foram, irmãos, se encontraram com Jesus, e eles ofertaram ouro, incenso e mirra. O ouro, irmãos, reconhecendo que Jesus, ele é rei. O incenso reconhecendo que Jesus era Deus. Não que cada um deu um, outro deu um. Não, não. Diz que ofertaram ouro, incenso e mirra. Não se sabe quanto cada um ofertou, mas ofertaram isso a Deus. Tu és rei, tu és Deus e tu vai morrer. A mirra simbolizando seu sepultamento. Mas Jesus era aquele que nasceu para morrer, mas também nasceu para vencer a morte. O Senhor vai vencer a morte. Aleluia. De modo, irmãos, que antes de Jesus ninguém tinha vencido a morte, irmão. A morte nunca havia encontrado um adversário à sua altura. Mas chegou o dia que ela encontrou, irmãos, alguém que era muito maior que ela, que é o nosso Deus, irmão. Que é o nosso rei. Ofertaram ali ouro, incenso e mirra, irmãos. E a partir daquele momento que eles ofertaram aquilo, irmãos, foram dormir, foi revelado a eles em sonhos que seguissem por um outro caminho. Isso nos mostra, irmãos, que ninguém que se encontra com Jesus continua pelo mesmo caminho, irmão. Ele muda de rumo, ele muda de caminho, ele muda de vida, irmãos. Jesus transforma, Jesus muda, irmãos. Ele mudou o caminho daqueles homens, irmãos. E que nesse Natal Jesus mude a sua vida, irmão. Nesse Natal, não existe Natal sem Jesus, irmão. Não existe. Para o cristão não existe, irmão. Então que nesse momento de festas aí, cada um é dono de si, cada um sabe o que faz. Não adianta, né, eu falar não, ou falar... Enfim, irmãos, não cabe a mim dizer isso. O que cabe a mim dizer é que vale a pena honrar a Jesus, irmão. E que você, se você precisa de um momento para adorar Jesus, irmão, esse é o momento. A gente vê tanta data para o diabo, né, irmão? Dá o carnaval para o diabo, dá não sei o que para lá e para cá. Uma data ali que eles, né, irmãos, entre meio... É o nascimento de Jesus, mas eles já colocaram o Papai Noel. Mas vamos fazer o Papai Noel brilhar. Não, irmãos, o Papai Noel vai brilhar na casa do ímpio, na sua casa que vai brilhar é Jesus. É Jesus, irmão. É Jesus. Quem vai ser honrado na sua casa é Jesus. Ele deu a vida por amor de ti. O maior versículo da Bíblia, porque Deus amou o mundo. Deus amou a você de tal maneira que deu Jesus, deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê. Não pereça, irmãos. Não pereça. Mas tenha a vida eterna, irmãos. Então, irmãos, que o seu Natal seja o momento de você comemorar o presente que Deus te deu, de você não perecer e poder ter vida eterna. E poder estar com Jesus na grande Jerusalém celestial, irmãos. Então, que você nessa noite alegre o seu coração, viu? Faça um balanço do ano, como foi, os seus sonhos, né? O que você almeja ainda. E creia, irmão, Jesus vai te dar força, irmão. E eu acho muito bonito, irmãos, que cada passo de Jesus, irmãos, diz assim, olha, para que se cumprisse o que fora dito, irmãos. Jesus fez cumprir toda a palavra, irmãos.
Muita profecia se cumpriu. Jesus era a própria profecia. Mas os passos de Jesus eram passos, irmãos, que Deus tinha dito antes da fundação do mundo. Antes de Jesus vir ao mundo, Isaías já estava falando dele. Muitos profetas falando, Miqueias falou dele. De Belém, de Efrata, vai nascer um. Vai ser lá em Belém, vai ser em Efrata, irmão. E a palavra foi exata, em Belém e em Efrata, irmão. Se cumpriu, irmão. Jesus nasceu, irmão. Tudo que Deus fala acontece, irmão. Deus não joga a palavra ao vento, irmãos. E a palavra de Deus, ela não perde a validade. Ainda lá no capítulo 2 de Lucas, irmão, Simeão, sacerdote, Deus tinha dito, olha, tu vai ver eu, Messias. Você vai ainda segurá-lo nos seus braços. E ao 8º dia, irmãos, estava lá o Simeão lá, e de repente chega Maria e José, e quando ele pega nos braços é revelado o Messias. O Senhor está segurando Jesus, aleluia. Que presente, né, irmãos? E às vezes, irmão, Deus dá presente para nós nos momentos mais inesperados, irmão. Tem hora que você pensa que a derrota é certa. Tem hora que você não vê como dar certo e Deus muda, irmão. Porque Ele é Deus, irmão. E para Deus não tem impossível, operando Ele, quem vai impedir, irmão? Não tem ninguém, irmãos. Não tem ninguém. Ninguém impede o trabalhar de Deus, ninguém impede o agir de Deus, ninguém impede a bênção do Senhor, irmãos. Então alegre o seu coração nessa noite, irmãos. Celebre o nascimento de Jesus, o dia que Ele veio ao mundo, para resgate da minha e para resgate da sua vida, amém? Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus.